Hoje em dia, as máquinas e as indústrias estão presentes na nossa vida e não conseguimos viver sem elas. Experimenta só, tirar o celular de uma criança na hora do almoço enquanto ela está assistindo dancinhas do TikTok, para você ver o que acontece. A verdade é que estamos vivendo numa época onde as indústrias e o maquinário totalmente tecnológico estão tão evoluídos que o nosso medo é as máquinas declararem guerra, dominarem o mundo, os humanos virarem resistência, voltarem no tempo e tentar acertar tudo. Mas quando e como isso tudo começou? Podemos dizer que o início dessa história se deu na chamada Revolução Industrial. E se não fosse por isso, você não estaria aí pedindo para cadastrarem seu código no Kawaii ou até mesmo comprando aquela camisa com uma estampa maneira para causar inveja nos seus coleguinhas de sala de aula. Então senta aí que eu vou contar como isso tudo começou e já curte o vídeo aí e se inscreve no canal, ativa o sininho, senão o celular vai explodir e você vai ter que levar para uma autorizada japonesa ou sei lá para onde, enfim, vamos lá. Para começarmos, iremos para a Inglaterra, lá durante o século 17, e esse período nesse país foi um alinhamento perfeito dos planetas para acontecer o pioneirismo inglês ali. Primeiramente, a burguesia precocemente estabelecida no país, causada por uma crise no antigo regime que levaram os primeiros burgueses ao poder, o que garantiu o desenvolvimento da economia no país. E com isso, em 1651, surgiram os Atos de Navegação, que era uma lei que determinava exclusividade das embarcações inglesas para transportar mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra, sem precisar de intermediários. Além disso, havia na Inglaterra, nesse mesmo período, uma grande quantidade de mão de obra, devido à lei dos cercamentos, que retirou da população do campo extensas áreas comuns para a caça e colheita, permitindo um aprofundamento do êxodo rural, e principalmente da propriedade privada no campo, já que os camponeses passaram a se mudar para as cidades inglesas, e por isso vale destacar que a Inglaterra tinha uma grande abundância de matéria-prima, especialmente carvão e ferro, que eram materiais importantíssimos para a construção das máquinas e o seu funcionamento. Podemos dizer que a Revolução Industrial Clássica passou por duas fases, tendo uma terceira fase atual sendo mencionada como Revolução Técnico-Científica, mas essa não interessa pra gente nesse momento. A primeira fase se iniciou no século XVIII, que se limitou à Europa Ocidental e se iniciando pela Inglaterra. Essa primeira fase causou grandes impactos nos setores econômicos e sociais no país inglês, por causa da substituição do trabalho humano pelas máquinas, o que causou maior produção numa menor quantidade de tempo. Outros fatores que podemos destacar nessa primeira fase foi o uso do carvão como fonte de energia para as máquinas a vapor, a criação da locomotiva e do telégrafo, o aparecimento de indústrias têxteis e a ampliação da área siderúrgica. A segunda fase da Revolução iniciou-se no século XIX, indo até o período da Segunda Guerra Mundial. Essa fase tem como características a evolução das tecnologias e o avanço da Revolução para outros países da Europa ou até para países de outros continentes, como os Estados Unidos. Além disso, foi nessa fase que se iniciou o capitalismo financeiro. Houve a substituição de ferro pelo aço, a construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada, e o uso de fertilizantes na agricultura. Porém, a Revolução Industrial não trouxe só consequências boas para a sociedade, pois também surgiu nesse período a classe operária, já que os recursos eram cada vez mais escassos no campo e fazendo os camponeses se mudarem para as cidades. Sobravam os trabalhos nas indústrias para essas pessoas. Na teoria, isso seria bom. Porém, na prática, as condições de trabalho e moradia eram precárias, não haviam direitos trabalhistas e a condição de pobreza extrema dificultava a recusa ao salário baixo. Mulheres e crianças podiam ainda ganhar menos, trabalhando mais do que os homens. A carga horária do trabalho era em média de 16 horas diárias, podendo chegar a 20 horas diárias, e o salário era cada vez inferior. No início da Revolução, o salário era de 33 shillings. Já em 1815, caiu para 14, e entre 1829 e 1834, o salário passou a ser inferior a 6 shillings, que era a moeda local da época.
Por causa desses problemas, os trabalhadores experimentaram diversas formas de resistir a essas explorações, buscando melhores condições de trabalho. A criação de sindicatos, de partidos políticos e movimentos sociais em torno das causas dos trabalhadores são alguns exemplos. A cultura popular também sempre foi um elemento de bastante destaque, como clubes de recreação para operários que impactavam positivamente para os trabalhadores urbanos se socializarem. Por fim, a Revolução Industrial foi importante para o avanço tecnológico da nossa sociedade e também, por que não, de condições de trabalho para nós. Afinal, hoje em dia você consegue vender a TV do quarto do seu irmão que tá tudo bem, né? E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Também me siga lá no Instagram e se inscreva lá no meu outro canal, onde basicamente jogo joguinhos antigos e falo besteira. Os links vão estar na descrição. Obrigado pela sua audiência, eu sou Tom Loureiro e até a próxima!